na cidade, Jesus me dará um lugar. Oh, glória! Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de Sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo Vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, versículo de número 70. João 6, 70. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 70. Amém? O tema da nossa mensagem é tempo de mudança. Diga, é tempo de mudança. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: fui eu quem escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Queridos, todas as vezes que eu leio passagens que referem-se a Judas, eu confesso que eu as leio com muito pesar e com muita tristeza. Porque Judas era um homem escolhido pelo Senhor. Judas era um homem que recebeu do Senhor dons como de expulsar demônios, operações de milagres e maravilhas. Quando Jesus enviou os 12, ele deu a eles autoridade. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Lucas 10, 19. Jesus diz: eis aí que vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Quando Jesus ele deu esta ordem, quando Jesus ele disse estas palavras, Judas estava lá. Quando Jesus proferiu estas palavras, Judas estava lá. Jesus ele deu não somente a Pedro, não somente a Tiago, não somente a João. Jesus ele deu a todos os discípulos, inclusive a Judas, o privilégio de anunciar o Evangelho. O privilégio de mostrar ao mundo a luz que era e que é o próprio Cristo. Quando eu leio, irmãos, passagens que referem-se a Judas, eu confesso aos irmãos, me vem uma tristeza tão grande em ver que um homem com um privilégio tamanho recebido do Senhor, ele se perdeu. Ele simplesmente virou as costas, ele simplesmente rejeitou, esse privilégio que fora dado pelo Senhor a ele, Judas. Quando nós olhamos lá para o capítulo 26 de Mateus, ali momentos antes do Senhor ser traído, ali ainda na ceia, o Senhor diz que um deles ia traí-lo. E todos os outros discípulos ficaram se perguntando: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? E o que me chama a atenção é a frieza de Judas em dizer: Senhor, o Senhor não está dizendo que sou eu, não é, mestre? Olha a frieza desse homem.
Irmãos, eu quero dizer uma coisa para todos nós aqui nessa noite, que se nós não tivermos cuidado, nós podemos fazer igual a Judas fez. Nós podemos seguir os passos de Judas. Nós podemos imitar Judas se nós não vigiarmos, se nós não tivermos cuidado, se nós não taparmos as brechas, se nós não corrigirmos as nossas falhas, se nós todos os dias não experimentarmos a mudança trazida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós podemos seguir o mesmo ou ter o mesmo fim que Judas teve. Aí você pode dizer para mim, mas como que eu vou trair Jesus? Judas traiu Jesus. Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou, né? Ele está ressuscitado, ele está no céu. E como que eu então posso trair Jesus como Judas traiu? Não, você não pode vender Jesus de fato e de verdade, mas você pode trair Jesus. E como é que você pode trair Jesus? O abandonando, o deixando, né? O rejeitando e de certa forma dizendo, eu não acredito no sacrifício que ele fez por mim na cruz do Calvário. Irmão, se nós não tivermos cuidado, se nós não seguirmos o exemplo do apóstolo Paulo, que fez o contrário de Judas, abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo disse, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo sabia que ele precisava estar crucificado com Cristo. Paulo sabia que ele precisava estar mortificado em Cristo. Paulo sabia que ele precisava focar a visão dele em Cristo. Paulo sabia que ele não podia desviar o olhar dele de Cristo, porque a partir do momento que o homem, a partir do momento que a mulher desvia o seu olhar de Cristo, e passa a olhar para as dificuldades, para o mundo, e passa a olhar para as situações adversas que a vida nos impõe, a tendência é fracassar. A tendência é abandonar o Senhor. A tendência é fazer a vontade do mundo. Quando nós lemos lá a história de Pedro, que quando começou a andar sobre as águas, a Bíblia diz que quando ele sentiu a força do vento, quando ele parou de olhar para Jesus, a Bíblia diz que ele afundou, né? Ele afundou. Mas Pedro, ele teve a humildade de dizer, Senhor, socorre-me. Ao passo em que Judas não teve a humildade de pedir o perdão. Judas apenas teve remorso. Judas talvez chorou. Judas talvez tenha se entristecido. Judas talvez não, certamente ele se entristeceu ao ver que ele havia traído o Filho de Deus, né? Como ele disse, trair um inocente. Porém, Judas não se arrependeu. Porém, Judas não mostrou frutos de arrependimento. Irmãos, eu olho para a história de Judas e eu vejo que foi um homem que ele teve a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. Ele teve a oportunidade de mudar, mas ele não mudou. Ele teve a oportunidade de dar uma guinada. Ele teve uma oportunidade. Irmão, poderia ser qualquer um dos 12. Porém, Judas, ele estava determinado a trair o Senhor. Eu não acredito que Judas tenha sido criado por Deus para ir para o inferno. Eu não acredito que Deus criou, né? E a Bíblia diz, ela é bem clara em dizer em Mateus, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 25, versículo, eu confundo, mas eu acho que é o versículo 44, se não me engano, onde Jesus diz que o inferno, ele foi preparado para o diabo e os seus seguidores. Se alguém achar aí, por gentileza, pode repetir para mim. Mateus 25, entre o versículo 44 e 45, se não me engano. Jesus, ele deixa bem claro que o inferno não foi feito para nós. O inferno não foi preparado para a humanidade. O inferno não foi preparado para nenhum de nós. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos caídos, né? Então, Judas, irmãos, ele foi para lá por uma escolha dele.
Judas foi para o inferno por uma escolha dele. Os homens morrem e se perdem por uma escolha própria. Se nós deixarmos o Senhor, se nós o abandonarmos, se nós o rejeitarmos, se nós voltarmos, como Pedro disse, a voltarmos a comer o nosso vômito, se nós voltarmos a nos sujar no pecado como nós vivíamos no passado, será uma escolha própria de cada um de nós. Mas eu espero que nenhum aqui de nós, venha fazer essa escolha tão miserável, esta escolha tão ruim, né? Porque isso vai determinar o fim, né? Por toda a eternidade. Alguém achou em Mateus 25? Alguém pode ler para mim, por gentileza? 41. Obrigado, irmã Rosana. Pode ler, por favor? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? Irmãos, notem que o inferno foi feito para quem, irmãos? O diabo. Repitam para mim, para quem que o inferno foi feito? O diabo e seus anjos. Seus anjos caídos, né? Ou seja, os demônios que seguiram ele na revolta contra Deus. Então o inferno ele não foi feito para nenhum de nós, né? Ele não foi feito para nenhum de nós. E eu sabe o que eu acho interessante, irmãos? O que significa a palavra diabo? Alguém sabe? Significa adversário, inimigo, né? E era o que Judas estava sendo. E mesmo, olha só, mesmo Jesus dizendo para os 12, olhe, entre um de vocês há um que é um diabo. Jesus estava dizendo, existe um aqui entre nós que é o nosso adversário. Existe aqui entre nós alguém que é nosso inimigo. Existe um aqui entre nós que está determinado a me trair. Está determinado a se perder. Queridos, eu creio, sinceramente, eu creio que aqui não existe ninguém com essa característica negativa. Eu creio que aqui não existe ninguém com esta característica tão miserável, né? E só que nós precisamos vigiar. Vigiar por quê, irmãos? Porque o inimigo ele nunca desiste de nós. Lá em Lucas capítulo 4, quando nós registramos, ou quando nós lemos ali, né, o registro das tentações que Jesus sofreu, né, ali no deserto por parte do inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que quando ele tentou o Senhor e que o Senhor o repreendeu, a Bíblia diz que ele se afastou por um tempo. Alguém acha para mim, por gentileza, em Lucas capítulo 4, eu só não me recordo agora o versículo com exatidão, mas a Bíblia diz que quando Jesus o repreende, a Bíblia diz que ele sai por um tempo. Significa dizer que ele nunca vai desistir de destruir a irmã Leidiane, ele nunca vai desistir de destruir a mim, ele nunca vai desistir de se levantar contra nós com a finalidade de nos destruir, de acabar com a nossa existência. Amém? Alguém achou aí? Pode ler, por gentileza? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? É Lucas 4 o quê? 13. 4:13. Então a Bíblia diz que ele se ausentou por um... Significa dizer que ele voltou. Né? Ele voltou a tentar o Senhor. Ele voltou Vocês lembram do episódio lá, quando Jesus falou, né, que ele ia morrer e que... Aí Pedro, né, lá em Mateus capítulo 16, né, quando Pedro disse, não, Senhor, de jeito nenhum. Quem foi que Jesus repreendeu? Jesus repreendeu Pedro ou repreendeu o diabo? Jesus repreendeu o diabo, né? Ou seja, irmãos, se nós não tivermos cuidado e se nós não vigiarmos, nós podemos, irmãos, dar brecha como Pedro deu e ele usar e destruir não apenas outras pessoas, como a nós mesmos, né? A Bíblia diz que ele pediu para cirandar Pedro, ele pediu para tentar Pedro, mas Jesus intercedeu por Pedro. Por quê? Porque Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia que Pedro não ia aguentar. A Bíblia diz que o Senhor não nos permite passar provações ou tentações que nós não possamos suportar. Então, irmãos, saiba que Deus está com cada um de nós. Agora, nós precisamos vigiar para que nos momentos difíceis
nós não venhamos a blasfemar contra o Senhor. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui nessa noite. Qual é o tempo que o ser humano tem para se arrepender e para mudar de vida? Qual é o tempo, irmãos? Qual é o tempo? Alguém pode me responder? Que tempo é esse que cada ser humano tem para se arrepender e produzir frutos de mudança, frutos de arrependimento? Que tempo é? É hoje. Hoje. Agora. Né? Hoje e agora. Lá em Hebreus tem uma palavra que diz assim, o dia que se chama hoje. Diga, o dia que se chama hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 18 ao versículo de número 22. Essa mensagem ela é muito interessante, né? Essa carta que Jesus escreveu, né? À igreja de Tiatira, irmãos. Nós sabemos que entre as 7 cartas do Apocalipse, apenas 2 igrejas, apenas 2, diga 2. Apenas 2 igrejas, irmãos, que não tiveram nada, né, que colocassem Jesus contra elas. Apenas 2. Filadélfia, diga Filadélfia. E Esmirna. E eu pergunto a todos nós nessa noite, em que condições nós estamos hoje? Será que nós estamos equiparados a Filadélfia e a Esmirna? Ou será que nós estamos equiparados às outras 5 igrejas? E eu quero chamar a sua atenção para este texto que nós vamos ler e que nós vamos discorrer acerca dele. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 22, do versículo 18 ao versículo de número 22. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Amém? Podem ler? E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Amém? Só dá uma pausa aí, Sofia. Diz aquele que... Irmãos, Jesus aí está dizendo... Está dizendo que Jesus havia escrito no passado, ou está dizendo que Jesus estava escrevendo naquele presente? Era passado ou era presente? Presente. Continue, Sofia. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Primeiro, dá mais uma pausa. Jesus disse, eu conheci ou eu conheço? Isso estava no passado ou no presente? No presente. Então, notem uma coisa interessante. Lembram de Lucas 4,13? Lembram, né? Não esqueçam desse versículo. Que o inimigo, após ter tentado Jesus, se ausentou por um tempo. Só que Jesus está se referindo à igreja de Tiatira, ele está se referindo ao passado dela ou ao presente dela? O presente dela, correto? Amém. Vamos continuar. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que vos diz profetiza. Mais uma pausa. Jesus disse, eu tinha contra ti, ou ele disse, eu tenho contra ti? Tem. Passado ou presente? Presente. Presente? Queridos, nós precisamos ter cuidado. E nós precisamos, irmãos, lutar para viver o presente com Cristo. E um presente realmente sincero com Cristo. Jesus estava escrevendo, era presente, não era passado. Jesus estava dizendo que ele conhecia. Jesus, ele fez um elogio a Tiatira, correto? Sim ou não? Sim. Só que depois do elogio, vamos continuar? Continue, Sofia. Ensina e engana os meus servos. Não, volta só mais um pouquinho. Mas tenho contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Só uma pausa. Irmãos, Jesus disse que Jezabel, né, Jesus está se referindo aí, né, a uma profetisa por nome de Jezabel. Não é aquela Jezabel lá do Antigo Testamento, fique bem claro.
Não é a Jezabel, esposa de Acabe, né? Mas Jesus estava se referindo à igreja de Tiatira, que tinha práticas semelhantes às práticas que existiam no tempo de Jezabel, certo? E Jesus está dizendo que ela levava quem, irmãos? Os ímpios? Os servos. Levava quem, irmãos? Os servos. Os servos? Isso era passado ou era presente? Era no presente, não é isso? Irmãos, nós precisamos, e essa mensagem ela nos traz uma alerta tremenda. Essa mensagem ela nos traz, irmãos, uma alerta muito grande. Nós precisamos vigiar acerca, né, do nosso presente. Né? Ontem a gente estava visitando uma família e aconselhando uma família, e a gente percebeu que sempre na conversa, sempre o passado vinha à tona. Ah, porque o fulano fez isso, e era aquilo, e naquele tempo, e era assim. Alguém sabe me dizer o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Quem está em Cristo, Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, eis que todas se fizeram novas. Mas Tiatira, esses servos que Jesus estava se referindo, eles estavam livres do passado, ou eles estavam pecando ali no presente, talvez voltando às práticas, né, de como eles viviam antes de conhecer a Cristo, né? Então é importante nós, irmãos, refletirmos e pensarmos, né? Jesus disse que ela estava levando quem, irmãos? Servos. Seus servos. Vamos imaginar, irmãos, vamos conjecturar aqui que esta Jezabel, que este exemplo represente o mundo hoje, né? Ou que represente o orgulho. Irmãos, o orgulho está levando muitos servos do Senhor a perderem a salvação de suas almas. A soberba está levando os servos do Senhor, muitos servos do Senhor, a se perderem, né? Em meio à soberba, em meio ao orgulho. Orgulho no sentido de não conseguir, muitas vezes, perdoar, de não conseguir, muitas vezes, se livrar de mágoas, né? O orgulho no sentido de não conseguir reconhecer que precisa de ajuda e pedir ajuda, né? Muitas vezes para um irmão, ou até mesmo, irmãos, ou especialmente para o Espírito Santo. E é importante, né, nós termos esta humildade de reconhecer. Irmãos, notem aqui que foi preciso Jesus apontar para eles o erro deles. Foi preciso Jesus dizer, olha, eu tenho isso contra vocês. Eu tenho isso contra a igreja de Tiatira. Tudo isso por quê, irmãos? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo, ele diz que nós temos que examinar a nós mesmos. Porque se nós fizermos isso, nós não seremos julgados. Então, que cada um de nós aqui possa se examinar hoje e possa procurar, né, lá dentro de si, sondar e ver, será que eu tenho algo na minha vida hoje que possa colocar Jesus contra mim? Né? Jesus, ele disse, olha, eu tenho algo contra vocês. Né? E o que era que Jesus tinha contra a igreja de Tiatira, irmãos? Vamos ler novamente? Pode ler, Sofia, por favor? Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Irmãos, o que ela ensinava que Jesus estava dizendo? Levava os servos dele a pecar, a se prostituir, não é? Quando a gente fala a palavra prostituir, quando a gente pensa a palavra prostituir, logo vem a ideia, né, de apenas a prostituição no âmbito sexual, no âmbito, né, homem e mulher, né, nesse âmbito aí. Mas existe a prostituição espiritual. E hoje quantas pessoas, irmãos,
né, estão se prostituindo espiritualmente, né, e comendo, né, coisas sacrificadas no sentido de, um exemplo aqui, né, pessoas que estão explorando a fé, né, dos outros, né, contaminando a igreja, né, comercializando a palavra, é uma forma, né, é um tipo de prostituição, né, se prostituindo com o mundo. E o que Jesus disse lá em Tiago 4,4, alguém lembra? Alguém sabe o que está escrito em Tiago 4,4? Alguém sabe? Que quem é amigo do mundo se constitui. Exatamente, mas Tiago ele começa dizendo, infiéis, outra tradução diz, adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É quando nós olhamos os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Nós vamos ver que o próprio Malaquias, nós vamos ver que quando Deus ele se referia a Israel, quando Israel, né, estava pecando contra ele, Jesus se referia a Israel como uma mulher prostituta. Por quê? Porque ela, né, Israel, né, se prostituía com outros deuses, né? Com Baal, Astarote, alguém lembra aí o nome de um outro ídolo que a Bíblia se refere? Moloque, né? E por aí vai. Então, irmãos, hoje, muitas pessoas que dizem servir a Cristo, estão, né, se prostituindo com o dinheiro, né, com o mundo, com a mentira, né, com o engano, né? E infelizmente, essas pessoas, elas estão trazendo, né, o prejuízo não apenas para elas, mas para toda a igreja. Por quê? Porque muitos julgam todos os cristãos como se todos fossem iguais, como se todos fizessem a mesma coisa, né? Como se todos cometessem o mesmo pecado. Irmãos, eu aprendi com um pastor, onde ele dizia o seguinte: o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo observa a vida do crente. E é a coisa mais verdadeira, irmãos. É a coisa mais certa. Você vê, tem gente que coloca a Bíblia aberta lá na casa, no Salmo 91, né? E diz assim, não, a minha casa está protegida porque está aberta no Salmo 91. A pessoa não lê o Salmo 91. Mas se a pessoa vê o vizinho dela, que vai para a igreja, né, que carrega uma Bíblia, e se ela vê aquele vizinho cair num pecado, numa falha, o que ela vai fazer? Ela vai apontar logo o erro dele. Não é assim? Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos trazer, né, nós não venhamos trazer prejuízo para o reino de Deus, né? E nisso, irmãos, nós precisamos estar bem atentos, né? Eu pergunto para todos nós aqui nessa noite, quem aqui tem coragem de, ao orar, dizer ou perguntar, Jesus, existe algo em mim que possa colocar ou que tenha colocado o Senhor contra mim? Irmãos, eu sei que ao fazer esta oração, às vezes a gente pode estremecer com medo da resposta. Mas é importante nós fazermos essa pergunta ao Senhor e obtermos a resposta enquanto nós estamos aqui nesse mundo, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos a oportunidade de mudar, enquanto nós temos a oportunidade de nos arrepender, enquanto nós temos a oportunidade de consertar as falhas. Judas teve todo o tempo do mundo. Judas teve todo o tempo que ele precisava ter, no entanto, ele não se arrependeu. E Jesus, quando ele escreve a igreja de Tiatira, ele, vou pedir para a Sofia ler novamente até o versículo 22. Vamos prestar atenção nessas palavras que Jesus ele deixou para a igreja de Tiatira e que hoje, irmãos, serve de alerta para todos nós. Sim, vamos lá.
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da tua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os seus adultérios, e sobre os que adulteram contra ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha, Jesus está dizendo o que, irmãos? Jesus está dizendo que deu tempo para que a igreja de Tiatira corrigisse, né? Jesus disse, eu dei tempo para que se arrependesse. Em outra tradução, Jesus disse, eu a matarei. Irmãos, Jesus, a cada dia, ele nos dá a oportunidade. A cada dia, Jesus nos dá a oportunidade, né? E Jesus está dizendo que não apenas ela, mas aqueles que adulteravam com ela. Irmãos, existem hoje tantos ministérios ou tantas igrejas que estão vivendo exatamente isso que Jesus falou, né? Estão levando os servos do Senhor a se prostituir, quando levam eles a acreditar em coisas ao invés de acreditar no próprio Criador, né? Eu acho que os irmãos aqui conhecem, existe uma prática, essa prática muito antiga, né? Da pessoal fazer oração. Eu lembro quando eu era criança, aí fazia oração e colocava um copo de água lá em cima do rádio, ou perto da televisão. Ainda existe isso hoje, né? E aí depois da oração falava assim, beba esta água e você vai sarar, beba esta água que os seus problemas vão ser resolvidos. Ou seja, eu ensino as pessoas a acreditar numa água ungida e tirando a fé, né? Tirando a fé das pessoas em Jesus ou de Jesus, né? E muitos hoje, irmãos, vivem assim, né? Acreditando em homens, acreditando em dogmas, em doutrinas humanas e até mesmo em doutrinas malignas, né? E Jesus disse que ele não suporta isso, né? Ele não suporta, ele está dando oportunidade, irmãos, para que haja arrependimento, para que haja mudança. E aí você pode dizer assim, mas eu não estou fazendo isso. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos nos examinar a nós. Então que todos nós possamos fazer um exame de consciência nessa noite. E que possamos, irmãos, aproveitar da melhor forma possível o tempo que o Senhor está nos dando, né? O tempo que o Senhor, as oportunidades que Ele nos dá durante a nossa vida, para que nós venhamos a cada dia produzir frutos de arrependimento, né? Atitudes que mostrarão ou que mostram que nós, de fato, estamos assim como Paulo, crucificados com Cristo. Que nós estamos vivendo o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se alguém está em Cristo, irmãos, esse alguém, né, é alguém transformado, é alguém mudado, é alguém maleável no sentido de, não no sentido de se adequar ao mundo, não no sentido de estar, né, se conformando com as coisas do mundo, mas alguém maleável no sentido de mudar, no sentido de reconhecer, né, os erros e consertá-los. Precisamos ser flexíveis, e essa flexibilidade não quer dizer que nós
devemos estar flexíveis no sentido de aceitar tudo que vem do mundo, de aceitar tudo que vem do homem, de aceitar tudo que, né, o mundo impõe e que vem de encontro ao que a palavra de Deus, né, nos diz para nós não vivermos. Essa flexibilidade, ela não quer dizer, irmãos, que nós devemos estar prontos ou estar, né, associados com as coisas desse mundo, né? O próprio Deus, né, o Senhor, ele é flexível, mas flexível no sentido de reconhecer que o homem se arrependeu, de ver o arrependimento do homem e mudar de ideia. Quantos aqui lembram a história de Jonas, né? Por que Jonas ficou tão bravo? Por que Jonas ficou tão zangado? Porque ele disse, eu sabia. Quando Jonas viu Nínive se arrependendo, quando ele viu o Senhor perdoando Nínive, ele disse, eu sabia que o Senhor é Deus e eu sabia que o Senhor estava disposto a mudar de ideia. Né? Em outras palavras, eu sabia que se Nínive se arrependesse, o Senhor ia mudar de ideia. O Senhor ia perdoar Nínive. O Senhor ia derramar a tua misericórdia sobre Nínive. Então nós precisamos ser flexíveis no sentido de exatamente se arrepender, né, do mal, se arrepender das práticas pecaminosas, se arrepender e consertar as nossas falhas, os nossos erros. E o tempo é agora, o dia é hoje, o momento é exatamente agora, irmãos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quantos aqui têm certeza de que vão acordar amanhã? Alguém aqui tem essa certeza? Alguém aqui tem certeza de que amanhã vai amanhecer normalmente, como todos os outros dias? Vai para o trabalho ou vai para a escola? Alguém aqui tem certeza de que amanhã você estará respirando? Alguém aqui tem certeza de que amanhã estará vivo? Não, nenhum de nós temos essa certeza. E Jesus está dizendo, né? Irmãos, a igreja de Tiatira era uma igreja totalmente pervertida, sim ou não? Totalmente, sim ou não? Não. Não. Jesus falou algumas qualidades dela, não falou? Falou que ela tinha o quê? Fé. Que as últimas obras dela eram maiores do que as primeiras. Não foi isso? Ou eu estou errado? Me corrija, irmã Rosana, se eu estiver errado. Foi exatamente isso que Jesus disse? Está escrito. Está escrito. Então era uma igreja que ela tinha o desejo de seguir a Cristo, sim ou não? Sim. Era uma igreja que lutava para seguir a Cristo, sim ou não? Sim. Quantos de nós aqui lutamos para ir para o céu? Todos, acredito. Não é isso? Irmãos, nós podemos ter falhas, podemos ter erros, podemos, né? De repente, às vezes a gente nem consegue estar vendo a nossa falha. De repente o orgulho não deixa ver, a soberba não deixa ver. Muitas vezes, né, nós fazemos vista grossas, ou vista grossa para nós mesmos. Mas a palavra está nos alertando acerca disso. Né? Jesus, ele não disse que não amava a igreja de Tiatira. Jesus não estava dizendo que ele não tinha amor pela igreja de Tiatira. Jesus não estava dizendo, olha, Tiatira, eu não amo vocês. Não. Jesus estava reconhecendo as qualidades, mas Jesus também estava mostrando as falhas que havia na igreja de Tiatira. Será que nós temos humildade de ouvir o Senhor dizer, Reginaldo, olha, eu tenho isso contra ti. Rosana, eu tenho isso contra ti. Leidiane, eu tenho isso contra ti. Ana, eu estou tendo isso contra ti. Irmãos, nós precisamos reconhecer e compreender que a nossa vida aqui, ela é muito curta. E o tempo, irmãos, que nós temos para mudar é enquanto nós estamos vivos. Depois de morto não adianta. Depois que nós partirmos dessa vida, não vai adiantar se arrepender. Não vai adiantar reconhecer. Lembro do rico? Quando ele estava lá no inferno sofrendo tormentas, quando ele estava lá sendo atormentado, não adiantou ele se arrepender.
Não adiantou ele pedir ajuda para Abraão. Não adiantou ele recorrer a Lázaro. Nós temos que recorrer a Cristo enquanto nós estamos vivos. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas enquanto nós respiramos. Nós precisamos consertar os nossos erros enquanto estamos nesse mundo. Nós precisamos mudar enquanto estamos aqui. Depois que partirmos, não adianta mais. Nós precisamos... Ontem, irmãos, eu tive um sonho, onde o Senhor me dizia: pregue a minha palavra e confronte o meu povo, confronte, leve a verdade, doa quem doer. E eu quero que os irmãos saibam que a verdade, antes de vir para vocês, ela vem para mim. O confronto, antes de vir para vocês, ela vem para mim. Por quê? Porque eu estou meditando, eu estou examinando as Escrituras, e as Escrituras, elas são... A Bíblia, ela é o nosso espelho. Ela é capaz de refletir os nossos erros. Ela é capaz de refletir as nossas falhas. Ela é capaz de refletir as nossas imperfeições. Irmãos, nós precisamos compreender que o que Cristo tem para nós na eternidade, né? Igual aquele hino que nós cantamos agora há pouco. As nuvens, como é que é? As nuvens terrestres não podem ofuscar a glória celestial, né? As coisas desse mundo não podem ofuscar, irmãos, o que Cristo tem para nós, né? O que Cristo tem para nós é muito maior. O que Cristo tem para nós é muito mais glorioso, é muito mais glorioso do que tudo que existe nesse mundo. E vale a pena, irmãos, vale a pena nós nos diminuirmos. Vale a pena, né? Como aquele hino que diz, né? Que ele cresça, que eu diminua, que eu desapareça, que o Senhor cresça, né? João Batista disse: importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Então, irmãos, nós só vamos mudar, nós só vamos alcançar a glória eterna, nós só vamos alcançar a vida eterna se nós alcançarmos a perfeição em Cristo e com Cristo. Sim ou não, irmãos? Sim. Que Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou De Cristo. Será que nós somos capazes de dizer isso uns para os outros? Será que nós somos capazes de dizer uns para os outros aqui: pode me imitar porque eu estou no caminho certo. Pode seguir o meu exemplo porque eu estou no caminho certo. Né? Será que todos nós aqui, será que nós podemos dizer uns para os outros? Irmãos, vai ser muito triste, irmãos. Jesus, o próprio Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E Jesus não vai estar dizendo ali, irmãos, para pessoas que nunca conheceram Ele, para pessoas que nunca ouviram falar dele, para pessoas que não tiveram contato com Deus. Jesus vai falar para aqueles que dizem: Senhor, olha aí, nós anunciamos a tua mensagem. Nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. Mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Irmãos, nós precisamos, irmãos, a cada dia, nos limpar através da palavra. Jesus disse lá em João capítulo 13, né? Quando ele disse para os discípulos: vós todos estáis limpos, vocês estão limpos, limpos pela palavra. Ele disse: todos menos um. Quem era esse? Judas. Significa dizer, irmãos, que infelizmente, se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não tivermos cuidado, irmãos, se nós não nos corrigirmos, irmãos, se nós não nos examinarmos minuciosamente todos os dias, se nós não vigiarmos, nós podemos ter o fim de Judas. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós venhamos alcançar a promessa gloriosa que Ele nos fez em João capítulo 14. Um dia morar com Ele. Um dia estar com Ele por toda eternidade, né? Que possamos um dia, irmãos, que possamos um dia experimentar o que é a letra daquela canção que o Senhor nos deu, Voo Feliz. Que possamos experimentar o descanso eterno com Cristo. Que possamos experimentar o voo rumo à eternidade no arrebatamento.
que possamos experimentar a glória de ressuscitar com Ele, que possamos experimentar a glória de reinar com Ele, como está escrito lá em Daniel capítulo 12, uns ressuscitarão para a vergonha eterna, mas outros ressuscitarão para reinarem com Cristo. Que possamos ressuscitar para reinar com Cristo, se tivermos de morrer, se não alcançarmos o arrebatamento. E se estivermos vivos, que possamos alcançar a graça, a glória de sermos transformados com Cristo através da sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Quantos compreenderam a mensagem? Amém. Quantos nessa noite aprenderam? Quantos nessa noite foram alertados pelo Senhor nessa noite? Amém. E quantos nessa noite aceitaram a alerta de Deus para as suas vidas? Amém? Diga, quantos podem dizer comigo: Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa estar a cada dia sondando o meu coração. Senhor Jesus, e se for preciso, que o Senhor possa dizer para mim, se existe algo em mim que possa colocar o Senhor contra mim, para que eu possa me corrigir enquanto há tempo. Amém, queridos? Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, por esta mensagem. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela alerta que o Senhor nos trouxe através da tua palavra. Pai querido, que nós possamos olhar para a igreja de Tiatira, que possamos olhar para as demais igrejas, para as 5 igrejas, as quais o Senhor dizia que tinha algo contra elas. Pai querido, e que nós possamos, Senhor, também olhar para o exemplo de Esmirna e Filadélfia, e que possamos, Senhor, meu Deus, nos esforçar, que possamos nos esforçar, Senhor, para que possamos estar como Filadélfia e como Esmirna, Senhor, livres de condenação, livres, meu Pai. Ó, querido Espírito Santo, nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor que nos ajude a vencer o mundo, pedir ao Senhor que nos ajude a vencer o pecado, pedir ao Senhor que nos ajude a vencer a nós mesmos, pedir ao Senhor que nos ajude a vencer o orgulho, a soberba. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda nesta caminhada rumo à eternidade. Pai querido, Senhor, que a Tua palavra possa nos confrontar a cada dia, que a Tua palavra possa, meu Deus, nos alertar a cada dia. Senhor, nós te pedimos, Senhor, não nos deixa, Senhor, não retira de nós o Teu Espírito, meu Pai. Senhor, não retira de nós o Teu Espírito, porque o Teu Espírito Santo é quem nos convence das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a alcançar esta promessa gloriosa que o Senhor nos fez, de um dia estarmos morando com o Senhor por toda a eternidade. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Queridos, que você repita comigo, aonde você estiver, e você aqui que está presente aqui conosco, repita assim comigo, coloque a mão no seu coração e repita com toda a sinceridade da sua alma: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que sou pecador e que necessito do seu perdão e da sua misericórdia. Senhor Jesus, ajuda-me nesta caminhada. Senhor Jesus, não me deixa perecer. Senhor Jesus, ajuda-me a obedecer os teus mandamentos e a andar na tua verdade todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte para me buscar, ou até que eu morra. Muito obrigado, Senhor. Amém? Você pode aplaudir o